Olá pessoal, mais um vídeo no ar. Hoje o tema do vídeo é Estudar por Estudar, baseado no filme Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. Esse filme traz muitas reflexões a respeito do universo mental e do mundo construído pelas nossas crenças, pelas criações humanas. A questão do estudar por estudar está baseada no indivíduo que tem o direito de querer conhecer e aprender para alcançar um entendimento melhor sobre o mundo e si próprio, para ter uma formação básica para se inserir melhor no mundo e naquilo que ele quiser fazer no futuro por e para si mesmo, focado na própria individualidade e não buscando o reconhecimento ou a aprovação dos outros. O indivíduo, ele busca conhecer a origem dos seus pensamentos, é a esfera da meditação. É quando o indivíduo ele deixa de seguir o que está fora de si, seguir o mundo construído pelas criações humanas, as leis, costumes e as tradições, e passar a buscar, a compreender-se, a entender como funciona a sua mente. Segundo o professor Olavo, os indivíduos, no geral, não meditam sobre a origem de suas ideias, apenas absorvem do meio cultural, ou seja, do meio em que eles estão inseridos, conforme tenham um sentimento de concordância ou discordância. Então, ali eles absorvem ou excluem as ideias, mediante as suas emoções. Se o indivíduo não sabe a origem das suas ideias, não compreendem o poder que elas exercem sobre si. E também não sabem como essas ideias foram colocadas dentro de si e que elas seguem modelando o seu comportamento. Portanto, o rastreamento da origem dessa ideia torna-se um elemento fundamental para a formação da própria consciência. Para o professor, é importante conhecer a origem sociológica e cultural das suas ideias, para saber quais as correntes de pensamentos, correntes culturais que estão presentes no seu agir, as quais estão moldando o seu pensamento, e assim julgá-las criticamente, se quer, se não quer, escolhendo melhor. Mas, no geral, os indivíduos não escolhem, apenas absorvem emocionalmente. O ser humano pensa que está o tempo todo pensando por si mesmo, mas isso é quase impossível devido à exposição constante das correntes culturais, porquanto são tantas e têm imenso poder sobre as mentes. Logo, o indivíduo ele segue repetindo alguma coisa que ouviu e viu em algum lugar por aí, mas não se lembra e pensa que a ideia é sua, tem opinião própria. Mas essa opinião própria, ela não é uma opinião verdadeira, não é autêntica, porque, segundo o professor, o conhecimento sempre está dentro de um horizonte desconhecido. Por isso, da importância de investigar os saberes acumulados pela cultura, pelos costumes, pelas tradições. Isso significa que o indivíduo precisa ter uma certa dimensão das dinâmicas sociais, ou seja, ele precisa integrar os elementos da cultura, formulando-as do seu jeito, conscientizando-se que existem elementos internos e externos que não podemos escolher, por exemplo, genéticos e algumas práticas culturais que nós não podemos alterar, mas que precisam ser processadas, assim como os elementos da cultura que visam moldar certos aspectos psicológicos. Por isso, o indivíduo ele precisa ser hábil para modelar os elementos por iniciativa própria, a depender da sua capacidade e percepção da realidade, se não quiser ser modelado ou forjado pela cultura, pois dentro do universo dos pensamentos e emoções, recebe-se muitas influências da cultura ou até mesmo genéticas, que seguem modelando as mentes. Assim, integrando os aspectos da cultura, mas se posicionando perante os elementos externos, isto é, processando, analisando, reciclando e com tudo isso criando uma figura de uma personalidade intelectual própria, que transformou a circunstância e não foi transformado por ela, tendo como mediador a educação, ou seja, ele vai se educar para fazer isso. E nesse caso é preciso medir os coeficientes de liberdade, como? Conhecendo os próprios limites, para entender o que se pode mudar ou se adaptar. Isso é um exercício de liberdade, dentro de um meio social, de um ambiente social em que ele está inserido.
Nisso, o indivíduo ele vai superando o padrão único de conhecimento que rouba a sua humanidade e que faz ele submeter-se aos interesses de terceiros, sejam econômicos, políticos, de relações de dominação, entre outras. Ele vai confrontando e validando quais saberes são de níveis elevados ou de níveis menos elevados. É importante ressaltar que todo conhecimento é construído, seja por razões sociais, econômicas, políticas, de dominação, apropriação ou de libertação. É produzido e selecionado. Isso implica em indivíduos reprodutores de ideias, de opiniões e, consequentemente, inferiorizados e perdidos, porque buscam maneiras contraditórias de se fazer no mundo. Acumulados de identidades, imagens e coisas negativas que não conversam com a realidade, por ter acesso apenas a um campo de conhecimento. A um campo de conhecimento que vem da cultura, do consenso, baseado na cordialidade, na impulsividade, isto é, sem racionalidade. Portanto, o filme Jardim das Aflições, ele traz um universo de reflexões a respeito do pensamento real, do processo de meditação. Ele traz um trecho do livro A Rebelião das Massas, do autor José Ortega, que se refere aos indivíduos que estão perdidos no mundo. E eu vou compartilhar com vocês. Trecho do livro A Rebelião das Massas, de José Ortega. Observai os que vos rodeiam, e vereis como avançam perdidos em suas vidas. Vão como sonâmbulos dentro de sua boa ou má sorte, sem ter a mais leve suspeita do que lhes acontece. Ouvi-los-ei falar em fórmulas taxativas sobre si mesmo e sobre o seu entorno, o que indicaria que possuem ideias sobre tudo isso. Porém, se analisadas superficialmente, essas ideias, notareis que não refletem muito nem pouco a realidade a que parecem referir-se. E se aprofundastes mais na análise, descobrireis que nem sequer pretendem ajustar-se a tal realidade. Pelo contrário, o indivíduo trata de interceptar com elas a sua própria visão do real, de sua vida mesma, porque a vida apresenta-se como um caos onde se está perdido. O homem suspeita, mas aterroriza-se ao encontrar-se cara a cara com essa terrível realidade e procura ocultá-la com um véu fantasmagórico, onde tudo está muito claro. O homem de mente lúcida é aquele que se liberta dessas ideias fantasmagóricas e olha de frente para a vida e compreende que tudo nela é problemático e sente-se perdido. Com isso, é a pura verdade, a saber, que viver é sentir-se perdido. Quem o aceita já começou a encontrar-se, já começou a descobrir sua autêntica realidade, já está no que é firme, instintivamente, como náufrago, buscará algo em que se agarrar. E esse olhar trágico, peremptório, absolutamente veraz, porque trata-se de salvar-se, fará com que ordene o caos de sua vida. Estas são as únicas ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos. Tudo mais é retórica, postura, íntima farsa. Quem não se sente de verdade perdido, perde-se inexoravelmente, quer dizer, não se encontra jamais, não topa nunca com a própria realidade. Porque o ser humano muda, busca transformações ao longo da vida, e mesmo sabendo muito, ainda é pouco. E é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like de vocês e até a próxima.